Ué. Caraca, o cabelão do Vitor Vitor. Boa tarde, Brasil. Eu queria saber quem é J7 Nel, Verônica, né? Boa tarde, Christian apareceu. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Turma, vamos pegar o nosso livro. Boa tarde, João Gabriel. Vamos pegar o nosso livro. Boa tarde, professor. Boa tarde, João. Tudo bem? A gente vai terminar aquela do que a gente está terminando a redação coletiva. Primeiro o tio vai terminar aqui, porque eu te mandei na agenda Edu, né, João? Eu vou mandar para o resto da turma. Sim, até o Arthur. Professor. Oi. Boa tarde. Eu tenho uma queixa... Não, eu tenho um negócio a te falar. Pois não. Na aula passada do senhor, eu não consegui entrar por causa da senha. Por causa de quê? Da senha. Da senha? Aham. Mas foi o quê que aconteceu? Tava toda hora dando senha incorreta. Ué, estranho. Eu acho que é porque também semana passada o Zoom estava passando por uma atualização, entendeu? E hoje, também, eu não consegui ver a aula do Márcio. Entendi. Vamos para a página 42, turma, por favor? Tá. Mas cadê os outros alunos? Já vazia a sala, né? Uso constante de GPS pode prejudicar a memória, diz pesquisa. Todo mundo já se achou? Sim. Estudo canadense sugere que a capacidade do cérebro pode ser prejudicada com o Aonde você está, professor? gadget. Página 42. Obrigado. Apesar Professor, eu posso ler? Eu posso ler? Pode. Calma aí. Conseguiu entrar, Cristian? Consegui, pode ir já. Uso constante de GPS pode prejudicar memória, diz pesquisa. Estudo canadense sugere que a capacidade do cérebro pode ser prejudicada com o uso frequente de gadgets. Apesar de ser motorista nas grandes cidades, o uso contínuo de GPS pode prejudicar uma área do cérebro responsável pela localização. Um estudo da Universidade de Utah sugere que a localização via satélite pode causar problemas da memória e orientação espacial. O estudo publicado no PSORG.com considerou duas das maneiras mais comuns das pessoas se localizarem. A primeira delas é quando a pessoa busca pontos de referência para uma construção. Professor? Oi. O Arthur tá me ligando, acho que ele não tá conseguindo entrar na aula. Fala, Arthur. Tá, pega, João, fala aí com ele. Tem como você mandar o acesso, o login, o ID para ele aí via WhatsApp? Eu vou convidar ele. Tá, eu vou continuar aqui, tá? O estudo publicado no physorg.com considerou duas das maneiras mais comuns das pessoas se localizarem. A primeira delas é quando a pessoa busca pontos de referência para a construção de mapas mentais. A outra é chamada de estímulo-resposta. É uma espécie de piloto automático quando uma pessoa usa repetidamente o mesmo caminho ou opta por rotas conhecidas e acaba fazendo quase sem pensar. Esta forma é semelhante ao uso do GPS.
Os participantes da pesquisa, adultos mais velhos que usavam GPS e que não faziam uso do aparelho, navegaram por labirintos virtuais enquanto o cérebro passava por uma ressonância magnética. Os mais jovens dentre eles proferiram um método de navegação espacial, já os mais velhos preferiram o processo de estímulo-resposta, semelhante ao que acontece com o GPS. Outra descoberta foi quem usa o sistema de navegação espacial, sem GPS. Teve aumento de atividade na região do hipocampo e tinha mais massa cinzenta nesta área. Esta região do cérebro está relacionada com a memória e a localização. Por isso, os cientistas suspeitam que a navegação automática, no estilo GPS, poderia atrofiar o hipocampo e afetar a memória com o tempo. Os participantes que usaram o sistema espacial, diferente daquele com o GPS, ainda se saíram melhor que os outros em um teste cognitivo, geralmente usado para diagnosticar o mal de Alzheimer. Mas os pesquisadores ainda não sabem se usar o sistema de navegação espacial ajuda a desenvolver o hipocampo e, por consequência, a memória, ou se quem opta por usar este sistema de localização já tem o hipocampo mais desenvolvido. Os cientistas, no entanto, não estão dizendo para banirmos o GPS de nossas vidas, mas para que não usemos o aparelho com tanta frequência para ir a lugares que já conhecemos ou para retornar de percursos em que usamos o aparelho durante a ida. Então, olha só, turma. Arthur conseguiu entrar? Pelo que eu estou vendo, conseguiu, né? Ele está aqui. Professor, Oi, João. Desculpa por ter parado a leitura. Não, que ele estava tentando entrar. Não, imagina. Arthur, o que houve aí, filho? Eu recebi um ID seu que era do dia 15, mas eu não recebi o de hoje, não. Eu tentei olhar, só tinha os de português lá e eu não tinha o seu. É porque ele, tipo assim, ele passou antes, né? Ele não lançou ontem, ele lançou anteontem, entendeu? Aí tu não conseguiu achar. Quando for assim, vocês façam assim, deixa eu ver aqui. Ainda bem que conseguiu, né, Arthur? O Matheus caiu, o Matheus Ortiz caiu. A net dele tá um pouquinho ruim. Ele falou já, mas eu falo que tá assim. Turma, então olha só. O texto que você leu tem como objetivo principal ensinar os leitores a utilizar um GPS? Não. Divulgar os 2 tipos de GPS mais eficientes? Não. Convencer os motoristas a não utilizar o GPS? Sim. Não. Apresentar dados obtidos em um estudo sobre o uso do GPS? Vai, João. Sim. Sim. Posso para a próxima? Sim. Pode. Sétimo ano, eu posso para a próxima? Sim. Por que a Verônica não fala, não? Felipe não fala, não me responde. Felipe acabou de falar. Felipe. Verônica está aí, gente? Ela está me ouvindo? Verônica, você está me ouvindo? Por que a Verônica não me responde, gente? Ela é só chat. Ela colocou aqui no chat. chat. Ela colocou aqui no chat. Sim, professor, estou com muita vergonha. Eu te amo, o senhor está lindo, careca. Ô, Verônica. Mentira, gente. Ela não falou nada disso, não, que eu estou inventando. Sabendo que o texto faz referência a uma pesquisa, responda as perguntas a seguir. Que descoberta foi feita pela pesquisa que está sendo divulgada, gente? O que ela está falando aí, João? Alguém já achou, hein, Vitor? Felipe? Christian? Verônica? O que está falando aí, Arthur? Está dizendo que se nós usarmos muito o GPS, é como se nós não colocássemos o nosso cérebro para ativar a questão da memorização. É como se nós ficássemos o tempo todo ali consultando
e nós não teríamos o poder de raciocinar. Estão entendendo, turma? Ô, professor, Oi. pô, eu fico doido quando eu vou viajar com meu pai e com a minha mãe. Meu pai sabe tudo, cara. Se isso ia demorar pelo menos uns 5 meses para decorar um lugar. Então, mas por que isso? Porque o seu pai já tem uma vivência, né? Conhece os lugares. Então é por isso. Ele nunca usa GPS. Que bom. Ó, sem contar também que o GPS acaba nos levando para um lugar, né, que não é aquele que nós gostaríamos de ir. Então, olha só, gente. De passar também. De passar Lugares bem também. estranhos. Quando eu fiz uma viagem, eu passei por um lugar que tinha muito carro abandonado, tudo escuro, sem iluminação nenhuma. Ainda bem que você continua vivo, né, João? Ó, que quando... Eu tô com saudade de Sim. vocês, muita coisa. Eu tô com muita saudade de vocês, assim, muita, muita coisa. Ó, Também. que quando utilizamos com frequência o sistema de localização via satélite, pode ocasionar problemas de memória e orientação espacial. Então, a gente pode começar daqui, turma. Ó. Que quando utilizado com frequência, vírgula, o sistema de localização via satélite pode ocasionar problemas de memória e orientação espacial. Todo mundo já se achou? Sim. Então vamos lá, Joãozito. O tio pode ir para outra? Pode. Eu tô copiando já. Então eu passo para outra, né, turma? Vou deixar aqui em cima, tá? Professor, Oi. eu abreviei um pouco o sistema de localização via satélite, porque não ia dar tudo. Eu abreviei e botei só pode com frequência, vírgula, pode ocasionar problemas de memória e orientação espacial. Tem problema? Não. Você abreviou ou você resumiu, João Gabriel? Resumir isso aí. Ah, tá. Agora eu entendi. Essa informação é dada no início ou no final do texto, gente? No texto todo. No texto todo, mas logo no título já está dando a informação para Sim. a gente, né, João? Logo no título. É. Então, nós podemos colocar no início do texto, né? No próprio título, já começa no próprio título. Então, a gente coloca no próprio título, né? Só que nessa pergunta são duas, está fazendo mais uma. Por que você acha que essa informação se encontra nessa parte do texto? Para chamar atenção. Não. Para Não é divulgar. porque chama atenção. É porque você nunca vai começar a ler um texto do final. No caso, você está falando se colocar essas informações no final do texto, né? Você nunca começa a ler, porque, tipo assim, você vai ler o texto, só que aí você, por exemplo, você não quer ler, só que a informação está no final. Você nunca vai ler o texto do final para o começo, você sempre vai ler do começo para o final. Por isso que se a pessoa não quiser ler tudo, a informação já está no começo. Essa é a lógica, tá, Cristian? Mas você vai ver no ensino médio, quando você chegar ao ensino médio, que terão livros de literaturas que começam de trás para frente, tá? Então você vai se encontrar com situações assim. Um exemplo. Tipo mangá, professor. Oi? Eu tenho mãe de mangá. Tem que ler o livro de trás para frente, só que tá na ordem certa e começa da esquerda para a direita, que é no sentido oriental. Sim, isso é um estilo chamado antilinearidade também, tá, Christian e João? Tá. Então, olha só, porque
porque o resultado da pesquisa é dado no início do texto. Posso, turma? A letra B, ó, mais uma pergunta que tem que ter duas respostas. Calma, professor. Tô calmo. Tô calmo. Quando você acabar, você me fala, tá, João? Tá. João, você está na A? Professor, Não, estou copiando agora uma das fundações. A partezinha de cima. Quem foram os participantes? professor, Oi. ontem eu bem caí jogando bola. Quem foram os participantes da pesquisa, gente? As pessoas adultas mais velhas. Lutas mais velhas. As pessoas adultas mais velhas. Onde é isso? Eu estou na B da página 44. Professor, qual é a 3? A 3 eu não falei ainda, eu estou na B da 2. É porque tinha sumido. Então, olha só. Quais foram os participantes da pesquisa? As pessoas adultas mais velhas. E onde ela ocorreu? Na Universidade McGill, no Canadá. Ok? Agora a terceira. O estudo considerou duas formas comuns de as pessoas se localizarem. Quais são essas formas? Vamos lá. Primeira forma. Eu vou colocar 3 aqui no chat, tá? Essa é a 3, né? Eu estou na terceira questão. Então, vamos lá. Primeira forma. Mapas mentais. Segunda forma. Modo automático. Modo automático. Ok, gente? Então, eu tenho... Ih, eu escrevi errado aqui, meu Deus. Eu tenho a primeira forma, que é mapas mentais, e a segunda forma, que é modo automático. Agora, vamos lá. Que tempo... Gente, olha só, quando a gente estuda ciências, nas aulas de ciências,
tem palavras comuns que nós aprendemos nas aulas de ciências. Então, estou perguntando quais são os termos científicos que são utilizados no texto para denominar essas duas formas de localização. Na texto tem uma bolinha, certo? Tem uma bolinha verde aí na terceira. Eu vou colocar, gente, entre parênteses, bolinha para você saber, tá? A terceira bolinha. Então, vamos lá. Qual seria, no caso, né? Método de navegação espacial. Então, eu tenho método de navegação espacial e processo de estímulo-resposta. E processo de estímulo-resposta. No caso, está no chat, tá, turma? É o terceiro. Professor, Oi. eu acho que o senhor escreveu errado, porque o senhor escreveu método de navegação. Isso aqui é erro de digitação, né, Kisha? Vocês estão percebendo que isso aqui é erro de digitação, né? Pronto, professor. Então, professor, eu já falei, eu vou levar o meu computador para a escola, vou fazer esse trabalho em computador. Se eu errar, é erro de digitação. Tá bom, Christian. Você acha que eu errei mesmo isso aqui? Não, pô, eu sei que é erro de digitação. Ah, tá. Releia o texto a seguir. Outra descoberta foi que quem usa o sistema de navegação espacial sem GPS teve aumento de atividade na região do hipocampo e tinha mais massa cinzenta nesta área. Esta região do cérebro está relacionada com a memória e localização. Por isso, os cientistas suspeitam que a navegação automática no estilo GPS poderia atrofiar o hipocampo e afetar a memória com o tempo. No texto, há a definição de mais um termo científico, que é o hipocampo. Transcreva essa definição. Gente, onde que está escrito aqui no texto o que é hipocampo? Segunda linha. Tá, leia aí para mim, Arthur. O que é o hipocampo? Vamos, Arthur. Eita, tava mutado. Peraí. Estou esperando. Cadê? Outra descoberta foi quem usa o sistema de navegação espacial sem GPS teve aumento de atividade na região do hipocampo e tinha mais massa cinzenta nessa área. Mas qual é a definição, o conceito de hipocampo? Esta região do cérebro está relacionada com a memória e localização. Isso aí. Então, no caso, o que é hipocampo? É a região do cérebro relacionada com a memória e localização. Boa, Arthur. Então, vocês podem escrever, gente, que está aqui entre aspas, ó. Região do cérebro relacionada com a memória e localização. Página 44, Vitor. Região do cérebro relacionada com a memória e localização. Já? Posso para o próximo, sétimo ano? Pode. Então, olha só. Com base nesse texto, quem teria menos chance de ter a memória afetada ao longo do tempo, gente?
Quem Quem não teria? usa o GPS. Quem usa? Quem não usa. Ah, tá, João. Opa, que susto. Então, como você pode escrever aí? As pessoas que não usam, as pessoas que não utilizam o GPS. Utilizam fica mais. Passo para 5, turma. Sim. O texto é voltado apenas para estudiosos do assunto ou para o público em geral? Esse texto é só para quem estuda sobre o assunto ou é para o público em geral, turma? Público em geral, porque quanto mais pessoas virem, mais vão entender que não é correto usar o GPS. João, repita para o seu professor. Quanto mais pessoas o quê? Fala de novo para mim. Quanto mais pessoas souberem, Não, não foi isso que você usou. Você usou uma outra palavra. saberem. Não, Eu sempre troco. não, você está certo. Fala para mim, sem medo. O que você falou? Quanto mais pessoas saberem. Não. Você usou a palavra virem. Você usou a palavra virem. Quanto pessoas mais palavras virem. Muito bem. Pessoas virem. As pessoas falam assim, quando as pessoas verem. Não é verem, é virem. Muito bem, João. Quem te ensinou isso? Sua mãe, né? Sim. A professora de português, né? Então vamos lá. Por isso que quando eu achei que eu tinha falado saberem, eu logo corrigi souberem. Não, é virem, muito bem. Então vamos lá, gente. Ô, professor, Oi. um dia desses eu perguntei que se minha mãe fosse professora, se ela ia me ajudar em questão das provas, né? Ela falou que ia me ajudar, mas ia pegar mais ainda no meu pé, porque se eu não tirasse uma nota boa, ia ser praticamente que uma vergonha, porque ela é professora e eu não tirar nota boa. Hum. 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 Ó, então olha só, turma. É para o público em geral, né? Cite elementos do texto que justifiquem sua resposta. Aí aqui, turma, ó, vocês vão colocar aí, para o público em geral. O que está entre aspas, vocês podem escrever, ó. Sistema espacial diferente daquele com GPS, fecha em aspas, ou sistema de navegação espacial de versão sem GPS, fecha aspas. Vocês podem escolher um desses dois. Tá? Podemos ir para o próximo, turma? Professor, eu tô no sistema de navegação espacial sem GPS. Tá. Professor, hoje a gente ainda termina aquela redação que a gente começou, né? Arthur, o João estava até falando comigo. Eu não sei se vai dar tempo, eu vou mandar para vocês pela Agenda Edu, eu mandei para o João, mas eu vou mandar para vocês pela Agenda Edu, para vocês poderem escrever. Porque o João me mandou um recado, né, João, na Agenda Edu, e eu mandei para ele. Mas eu vou mandar para a turma toda quando a aula acabar aqui, tá? Falta 8 minutos para sua aula acabar. Opa, então vamos lá. De acordo com o texto, o que os pesquisadores ainda não descobriram sobre o assunto, gente? Professor, o Vitor está perguntando qual é a página. Eu já respondi a ele, João. Página 44.
Ah, tá. De acordo com o texto, os pesquisadores ainda não descobriram sobre o assunto. Então, vamos lá. Se é o uso de sistema de navegação espacial que desenvolve o hipocampo, ou se as pessoas que optam por esse sistema já têm o hipocampo mais desenvolvido. Então, aqui a gente tem que copiar, olha só. Começa daqui, ó. Estão vendo aqui? Se é o uso. Está todo mundo aqui comigo? Sim. Então, vamos lá. Se é o uso do sistema de navegação espacial que desenvolve o hipocampo, se é o uso do sistema de navegação espacial que desenvolve o hipocampo, ou se as pessoas que optam por esse sistema já têm o hipocampo mais desenvolvido. Já, turma? Professor, eu tô no... as pessoas que optam por esse sistema, porque... no segundo, porque minha ponta quebrou, eu tive que botar outra. Tá ok. Cinco minutos, professor. Posso, João? Olha só. Observe como é feita a conclusão do texto e responda de que forma a pesquisa divulgada pode ser útil na vida das pessoas, gente. Evitar problemas de memória. Correto. Porque ela pode esquecer de coisas perigosas. Sim. Evitar é igual o celular. Você não sabe mais o número de uma pessoa. Você vai na agenda e procura o nome, porque o celular já está armazenado na agenda, né? Então, Ô, vamos lá. professor. Evitar problemas de memória. Professor, Oi, Christian. eu acho que, tipo assim, se acontecer alguma coisa comigo e eu precisar ligar para alguém, eu vou me dar muito mal se eu tiver sem celular e eu precisar do celular de alguém para ligar. Sim. Porque você não tem Porque decorado. eu não gravo o número de ninguém, apenas o número de casa. E se não tiver ninguém em casa, eu tô ferrado. Eu sei da minha mãe e do meu pai. Que bom, né? Cara, eu não consigo gravar. Releia o fragmento a seguir. Mas os pesquisadores ainda não sabem se usar o sistema de navegação espacial ajuda a desenvolver o hipocampo e, por consequência, a memória, ou se quem opta por usar este sistema de localização já tem o hipocampo mais desenvolvido. Aqui, no caso, eu tenho o ainda e o já, lá nas aulas de gramática. Os adjuntos adverbiais destacados expressam a circunstância de... Acho que é tempo ou modo. Mas eu acho o modo. Você já fez o trabalho? Você ainda Modo. não fez isso? É tempo. Tempo. Reescreva os textos em que esses advérbios aparecem, trocando-os por outros advérbios ou locuções adverbiais de mesmo sentido. O advérbio é uma palavra só. Locução adverbial é duas ou mais palavras. Então, mas os pesquisadores não sabem até então, até este momento. Você pode colocar até então, até este momento.
Ou se quem opta por esse sistema de localização tem previamente ou antecipadamente ou de antemão o hipocampo mais desenvolvido. Você vai copiar, turma, tudo e quando for isso que está em negrito, você vai escolher o que tiver antes ou depois da barra. No caso da segunda opção, o que estiver no primeiro, o que estiver no meio, o que estiver por último. Vamos lá? Vamos lá que está acabando. Falta apenas 2 minutos. O número do sacolão, porque fica passando um carro aqui toda hora, na esquina. Aí eu acabei Ô, dando professor. o número do sacolão. Ficou na minha cabeça. Professor, Oi. o Felipe, ele gravou o número do sacolão. Ué, mas geralmente é bom, porque pelo menos ele está ativando a memória, né? Segundo o texto. Se a mãe, o pai estiver precisando. Mas pra quê? Mas pra quê que Nós ele estamos em uma pandemia aqui. gravou? De repente, se ele ligar evitando que a mãe vá ou os avós vão, é cômodo, é. Ô, professor, mas eu tenho certeza que o Felipe não ia ligar pro sacolão. Não é isso. É Mas porque também fica não é Só nem que isso, foi a gente. única coisa que ele lembrar para poder se proteger. Não, mas também não é isso, gente. É uma questão de ativar o próprio cérebro, o mecanismo do cérebro. Isso aí não tem problema. Falta 1 minuto, professor. Tá, E falta quantos segundos, professor? todo mundo copiou aqui? Sim. Sim. Então tá bom. Então, olha só, turma, vamos ficar Ô, por aqui, professor. tá? Obrigado pela aula. Tchau, professor. Fiquem com Deus. Última pergunta, tá? por Cuidem dos favor. avós de vocês, tá? Um beijo.